Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para mais uma live, né? Nossa live hoje sobre cuidados pós-toxina, né? Que é uma coisa cheia de mito, cheia de história bizarra que, gente, nem sei quantas histórias bizarras já ouvi sobre isso, tá? Inclusive, obrigada, Érica. Inclusive, esses dias eu ouvi uma muito bizarra que eu tenho que contar para vocês, mas na sequência eu já conto. E a gente está fazendo essa série de lives para vocês que são profissionais, que são interessados em realmente melhorar a sua performance de gestor, né? E fazer a melhor ROF para o seu paciente. Fazer isso de maneira mais segura e trazendo melhores resultados, né? Que é o mais importante. Tá? E claro que tem muito paciente que também assiste aqui, inclusive tem uma mensagem já do André no YouTube falando que adora as lives, que aprende muito. E claro, a informação é o que tem de mais importante, que tem mais poder, mais poderoso na nossa vida, né? Então, quando a gente sabe, a gente detém a informação, seja profissional, seja paciente, a gente tem um leque de escolhas muito maior, né? E pode fazer boas escolhas na nossa vida, tá bom? Então, para quem não sabe ainda, até lembrei de uma paciente que ela disse que não é mais para falar isso, mas eu vou falar de novo. Quem não sabe ainda, eu sou a doutora Camila Scremin, eu sou especialista em harmonização facial. Então, gente, a minha graduação, antes de começar, a minha graduação, eu sou dentista, eu me formei em 2008 na Universidade Estadual de Ponta Grossa, aqui na minha cidade. Eu tenho especialização, mestrado, especialização em harmonização facial e já fiz milhões de cursos, tanto no Brasil quanto no exterior. E sou professora de harmonização também, tá? Então vamos lá. Então, por que eu resolvi fazer esse tema? Esse tema é muito importante, gente, porque, assim, volta e meia, de nada, né? Volta e meia eu atendo uma paciente e a paciente fala assim para mim: ai, agora então, doutora, depois que eu fiz toxina no rosto, então eu não posso abaixar a cabeça por 5 horas? Eu falo, não. Ai, doutora, agora então eu tenho que tomar um comprimido, não sei das. Não, né? Então é uma coisa muito cheia de mito, muito cheia de história, para justificar certas falhas no tratamento. Oi, Ana, certas falhas no tratamento, as pessoas acabam dando desculpas, sabe? É, Obrigada, Paloma. As pessoas acabam dando desculpas e, ai, porque você não tomou não sei o quê, por isso que não deu certo, é porque você baixou a cabeça e isso não deu certo. E não tem nada disso. A gente precisa se basear em ciência. Profissional que é bom se baseia em coisa que é comprovada. Hoje ainda estava conversando sobre isso com meu marido e falando que a minha postura em relação a produtos novos, a coisas novas, é assim, ó. Tem comprovação científica? Ok. Tem só propaganda? Não ok para mim. Não adianta. A gente tem que colocar a segurança do nosso paciente e a nossa segurança profissional também em primeiro lugar. Tá, então, dito isso, eu pensei nesse tema para desmistificar tudo isso. Porque hoje a gente tem muita informação sobre a toxina, muita mesmo, tem muita ciência, muito artigo, muito estudo que faz a gente ter um perfil de segurança da toxina muito grande. Então, significa que a gente tem informações para poder passar coisas boas para os nossos pacientes. Então, a gente tem que pensar lá na toxina. Como que ela funciona? Ela é dose e alvo dependente. Vocês já cansaram de me ouvir falar isso, mas eu vou repetir até cansar mesmo. Dose e alvo dependente. O que significa isso? Que a gente precisa dar a dose correta no alvo muscular correto, certo? Então, se ela dura menos, se ela dura mais, tudo mais, depende do metabolismo do paciente? Depende, mas a duração dela em bula de 3 a 4 meses. E muitas vezes acaba. Tem uma pessoa que me falou esses dias, durou 2 meses. E aí, isso pode ter sido um erro, né, na hora da injeção, não acertou bem o alvo ou deu uma dose muito pequena, e aí vem aquelas desculpas assim: mas foi porque a pessoa abaixou a cabeça, foi porque a pessoa foi para academia naquela semana, foi porque a pessoa passou creme, foi por. Gente, então vamos sair dessa vibe louca assim de ficar inventando desculpa e vamos falar o que tem de certo.
tá? Não adianta a gente ficar confundindo erros de aplicação, colocando a culpa no paciente, tá? Hoje, o que a gente tem de certo, de correto na toxina? Entre você injetar a toxina e ela ir lá fazer a ligação na placa motora do músculo e bloquear a saída da acetilcolina, demora 90 minutos, tá? Então, tem 90 minutos que esse paciente, teoricamente, precisa se cuidar, tá? Então, 90 minutos que não pode apertar a região, e eu sempre faço assim, ó, o paciente não pode apertar, tá? Não pode massagear, não pode coçar, para a gente não ter um espalhamento da toxina. Mas, gente, nem isso é tão forte assim. E aí, como são 90 minutos, né, 1h30, a gente dá um intervalo, assim, uma margem de segurança, vamos dizer, né, para o paciente. Então, quais são os cuidados hoje que são comprovados cientificamente? Então, isso de não apertar a região, né, durante umas 4 horas, tá? Por quê? Um intervalo de segurança para que realmente não tenha difusão daquele líquido, tá? Em nenhuma região. E mais importante para quem para pensar nessa difusão é para quem faz diluição úmida, porque tem mais quantidade de soro ali, então pode efetivamente ter um deslocamento da molécula ativa da toxina, né, por pressão. Outro cuidado interessante para se passar para o seu paciente é que ele não use maquiagem, não use nada de creme naquele dia. E não tem nada a ver com a aplicação da toxina nesse caso. Isso é porque você entrou com uma ponta cortante na pele do seu paciente, ok? Então, você entrou com uma pontinha cortando lá a testa do seu paciente, vamos dizer assim, tá? Aquilo é um conduto para entrar bactéria, para ter contaminação. A gente sabe que maquiagem não é uma coisa limpa, que o creminho também não é uma coisa limpa, estéril. Então, indica-se não usar isso muito mais por cuidados com esses furinhos que a gente fez na face do paciente do que pela aplicação da toxina. Vamos lembrar de novo lá? A molécula ativa, o pedaço da molécula ativa, daquela proteína da toxina, que vai lá se ligar na fenda sináptica e deixar a acetilcolina presa na sua vesícula, demora 90 minutos somente para fazer a ligação, tá? E aí, a gente tem outros cuidados que a gente fala, né? Então, o que eu falei? Para não apertar a região. Outra coisa que eu falei foi para não usar creminho, não usar maquiagem, tudo isso no dia da aplicação. Muito mais pela prevenção do furinho, tá? Do que pela toxina. E aí tem aquele cuidado clássico que a gente fala, que é para não fazer exercício físico no dia. E a gente, no dia, não é 24 horas, ok? Então, por exemplo, se o paciente fez lá 8 horas da manhã, se ele for fazer exercício físico lá às 6 horas da tarde, não tem tanto problema, ok? Mas a questão é a seguinte: quando o paciente faz o exercício físico, ele tende a pressionar as áreas, a suar, a querer passar alguma coisa no rosto, passar uma toalhinha, tá? E aqueles buraquinhos vão estar abertos novamente, tá? Então, o cuidado é para isso, para o buraquinho estar aberto, que você fez o furinho lá com a sua agulha, tá? Então, é muito mais para isso do que pela ação da toxina. E eu, volta e meia, escuto paciente me contando assim: ah, Camila, então, acho que não durou muito em mim, porque eu não tomei zincofitase. E, gente, eu vou dizer que até pouco tempo atrás, realmente tinha-se esse protocolo de dar comprimidinhos de zincofitase para o paciente, né? Porque o zinco, tendo uma disponibilidade maior no organismo, teoricamente, ele ia fazer com que a toxina se ligasse mais puramente ali e durasse mais. A ciência já cortou isso, não tem comprovação nenhuma. Inclusive, para a gente só funcionaria se o paciente realmente tivesse uma deficiência de zinco. E para você comprovar que ele tem uma deficiência de zinco, você precisaria pedir exames de sangue, mineralograma,
E mesmo se ele tivesse uma deficiência de zinco, não tem garantia que aquele zinco que você deu 3 dias antes vai dar resultado, entendeu? Ele ia ter que fazer um tratamento, uma reposição daquilo em meses, para daí sim fazer uma diferença. Então, zinco fitase, nem antes, nem depois, não tem comprovação científica, ok? Então, não adianta receitar. Ai, mas o meu paciente diz que para ele dura mais. Provavelmente é psicológico isso, tá, gente? Não dura, não tem relação científica nenhuma, não tem comprovação científica. E o bom profissional olha isso, não esqueçam disso. O bom profissional olha se tem ciência envolvida, tá? Então, ok, não se dá mais incufintase. Ai, Camila, mas o negócio de abaixar a cabeça. Gente, se é 90 minutos, você acha que um baixar a cabeça vai fazer diferença para o paciente? Não tem nada a ver. Gente, não consegue uma difusão tão grande assim. Senão o próprio paciente não pode nem deitar na nossa maca, levantar, agora hoje em dia pôr a máscara, senão não tem nada a ver. Deixa eu ver uma perguntinha aqui da doutora Érica. Evitar aquecer a região. Por exemplo, água do chuveiro, secador de cabelos. É recomendação a ser tomada ou não? 4 horas, tá? 4 horas é o tempo que a gente vai pedir para o paciente. Não apertar a região, não coçar a região, não passar o secador de cabelos na região, entendeu? Não escovar aqui a região, não pressionar a região deitado. É 4 horas, tá? Então, se você fez, por exemplo, atender um paciente 6 horas da tarde, ele vai embora, vai tomar banho. Ele pode tomar banho, não tem problema, mas no momento, e não é a água quente que é o problema, ainda por cima. O problema é ele passar sabão no rosto e tudo mais, tá? Porque ele vai acabar efetivamente fazendo algum tipo de pressão. Beleza, Érica? Então, também não tem nada a ver essa história do quente, o problema é a pressão. E uma recomendação muito legal que você pode dar e deve dar para o seu paciente sempre é a seguinte: olha, o resultado vai começar a aparecer daqui 2, 3, 4, 5 dias. Gente, na bula do Dysport está escrito que os resultados podem começar a aparecer após 8 dias, tá? Então, se após 8 dias, você tem que dizer isso para o seu paciente, né? Porque tem casos que acontecem. Eu tive um paciente que aconteceu, inclusive ele disse para mim: Nossa, doutora, eu achei que não ia funcionar, de repente acordei, né, todo liso. Aí, já respondo sua pergunta, Paloma. E aí, você vai dar essa indicação para ele. Ah, vai começar daqui 2, 3, 4, 5 dias, tá? Ok. E nesses períodos, né, durante esse período que você está sentindo que está começando a ação da toxina, você pode ficar com uma região, com uma tensão nessa região aqui, e ter uma dor de cabeça. E essa dor de cabeça, você pode tomar qualquer analgésico comum que você tem em casa. Só não indicamos que tome aspirina, porque a aspirina acaba afinando o sangue, né? Que não é afinando o sangue, vamos dizer assim, mas diminui a coagulação sanguínea e pode fazer algum hematoma num dos furinhos que a gente fez com a agulha, tá? Alguma restrição com alimentos? Nenhuma restrição com alimentos, tá? Então, também eu já li sobre isso, sobre alimentos que tenham potenciais contaminantes, né? Às vezes uma salada mal lavada, uma carne suína, carne bovina, né? Bovina não, carne de peixe, não tem nada a ver. A ciência desmistificou isso, tá? Quando acontece nódulos, o que aconteceu? Paloma, já chegamos lá nos nódulos, tá? Quando forma, né, nódulos. Já chego lá nos nódulos para te contar. Então, você vai dar essa orientação, tá, para o seu paciente sobre a questão da dor de cabeça, porque isso está escrito em bula. E isso é uma orientação importante de você dar. Além disso, você pode dizer para o seu paciente que ele vai sentir um peso na região que fez a toxina, tá? E aí pode efetivamente ter um peso aqui na região da testa, um peso na região dos olhos, e onde quer que você tenha feito, e que o organismo do paciente vai ficar com a obrigação de fazer a compensação para conseguir tirar esse peso. Claro, a não ser que
a aplicação tenha sido errada, né? E que o profissional tenha pesado muito, né, o músculo frontal, e daí vai ficar o peso de verdade. Então, a gente está imaginando sempre uma aplicação correta, tá? Agora eu vou responder a pergunta da Paloma lá. Então, quando formam nódulos, o que aconteceu? Olha, nós temos que pensar no músculo como se fosse um bife, tá? Que comparação, mas vamos lá. Como se fosse um bife, tá? E algumas fibras desse bife, quando você aplica a toxina, elas vão relaxar e outras podem ficar hipertróficas, tá? Então, se o nódulo apareceu exatamente na região onde você aplicou a toxina, provavelmente fez um nó muscular, tá? Agora, se o nódulo apareceu bem próximo da região onde você aplicou a toxina, é uma área de hipertrofia muscular. Ou seja, você relaxou tanto aquela parte do músculo ali com a toxina que o outro ficou muito mais forte para conseguir fazer a movimentação. Então, provavelmente você deveria ter distribuído os seus pontos mais espalhados, assim, e menos concentrado, tá? Então, por exemplo, se eu ia usar, vou chutar aqui, tá? 15 unidades no frontal e eu tive nódulos, eu ia usar 15 unidades em 5 pontos, eu tenho que fazer mais pontos, tá? Uns 8 pontos, 9 pontos para distribuir essas mesmas 15 unidades. Ok, Paloma? Se você entendeu, me avise, senão eu explico de novo. Paciente que ficou com algum hematoma na aplicação. Pode ser orientar gelo? Quanto tempo? Até pode, Cici, mas não pode fazer o gelo durante 4 horas, tá? Porque não pode apertar a região. E outra dica legal é o seguinte: você não vai orientar gelo. Você vai dar para o seu paciente, ou orientar ele, que ele pegue aquela bolsinha gelada e ponha na geladeira, no lugar mais gelado da geladeira, mas que não congele, para não ficar dura, para ela ficar molinha, e ele coloque de uma maneira que se acomode na pele, tá? Então, essa é a dica do gelo, isso é super importante. Independente se o paciente fez toxina, fez preenchimento, o que for, você não congela o gelinho, tá? Você deixa o gelinho gelado só, né? Aquela bolsinha só gelada, tá? Para que ela se acomode melhor na pele, tá? Se me avisa se você entendeu. Paloma, a dor de cabeça pode estar associada com a aplicação errada? Sim e não, tá? Por quê? Ela só vai estar associada com a aplicação errada se o paciente tiver... A gente já virou uma live de perguntas e respostas aqui, né? Depois a gente tem que voltar para o nosso tema. Ela só vai estar associada com uma aplicação errada se esse paciente também tem uma enxaqueca que pode ser tratada com toxina. E aí, o que você fez? A hora que você aplicou a toxina, você cobriu os pontos estéticos e não cobriu os pontos dolorosos. E alguns dos pontos estéticos também são pontos da técnica de enxaqueca. E aí você deixou os outros sem toxina e aí eles exacerbam a dor, tá? Então, pode ter a ver se o paciente for um paciente com enxaqueca já, tá? Por que será que pode dar essa dor de cabeça? É normal essa dor de cabeça pelo seguinte, Ari. O nosso organismo vai tentar limpar, entre aspas, essa toxina. O que acontece? Então, a gente injeta lá a toxina no nosso organismo, no organismo do paciente. A proteína protetora da toxina abre, sai a molécula da toxina. Ela se divide em 2 pedaços, a cadeia pesada, a cadeia leve. A cadeia leve vai lá no músculo para fazer essa contenção da acetilcolina. E a cadeia pesada vai para outro lugar. E aí ficou a proteína carreadora ali, a proteína protetora, e essa cadeia pesada, e o organismo precisa limpar elas, tá? E elas não são algo que são produzidas por nós, né, pelo nosso organismo. Então, vai ter uma ativação do sistema imunológico, vai ter a cascata de cicatrização, porque foi feito um furinho. Então, vai fazer como se fosse uma mini inflamação, tá? E aí, é normal ter essa mini inflamação e as características da inflamação: dor, rubor, calor, né?
perda de função, tudo isso podem acontecer nessa região. Por isso que é normal a dor de cabeça, tá? Deixa eu ver se eu respondi todo mundo aqui do Instagram, que daí, obrigada, de nada, Cici, que daí eu vou responder o pessoal do YouTube. Minha toxina não dura 2 meses, por quê? Marcinha, vamos lá. Então, assim, ó, todas as toxinas que a gente tem no mercado brasileiro, seja a famosa com B, que você falou aí, a inglesa, que é o Dysport, o Xiaomi, todas elas, coreana, chinesa, todas funcionam, tá? Porque toda toxina botulínica, que é sorotipo A, faz relaxamento muscular. Só que a gente não pode colocar todas elas no mesmo saco, tá? Elas não são a mesma coisa. Elas são, cada uma delas, de um jeitinho diferente, tá? Então, eu falei isso numa live e deram. Alguns pacientes falaram que foi muito interessante e deram risada comigo, então vou falar de novo. É como se eu fosse no shopping, no McDonald's do shopping, pedisse um Big Mac, tá? E aí eu fosse no McDonald's da rua e pedisse um Big Mac. E depois fosse na cidade vizinha e pedisse um Big Mac lá no McDonald's. Todos eles são Big Mac, tá? Todos eles têm a função de matar a fome. Todos eles têm 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Lá, musiquinha, tá? Mas eles são diferentes entre si porque cada um deles foi feito por um operador diferente, por um atendente diferente, ok? Então, todas as toxinas são diferentes entre si, mas elas têm a mesma finalidade. Dito isso, o profissional que faz a toxina precisa conhecer a toxina que ele trabalha, porque não é que com uma marca eu vou dar 10 unidades, que com a outra marca eu vou dar 10 unidades no paciente. Então, tem isso, tá? Então, é muito importante que o profissional conheça, porque senão ele vai dar uma dose menor no alvo e daí vai ter uma duração pequena. Outra coisa que é importante a gente pensar é que em todas as bulas está escrito o seguinte: o efeito máximo da toxina é de 30 dias. Então, a gente vê o paciente bem congelado, bem durinho, entre 30 a 45 dias. A partir disso, vai passando o efeito da toxina e passa mais rápido em lugares que a gente é mais expressivo. Então, por exemplo, eu fiz minha toxina em agosto. Então, a minha testa, ó, já começou a mexer um pouquinho, tá vendo? Mas o meu bravo não mexe nada, ó, tá vendo? Então, é assim mesmo. Um músculo vai aparecer que passou muito mais rápido, mas outro músculo já não vai aparecer que passou tão rápido. Por quê? Porque é o normal, tá? Mas nesse caso de não durar nem 2 meses, a gente tem que entender. Se ele não dura 2 meses no rosto inteiro, então pode ser um erro de dose, um erro de alvo, um erro do injetor, que não conhece a sua toxina, ou não conhece a análise facial, não conhece a anatomia, ou se é um erro de expectativa. Se ela está durando mais tempo em outros músculos e nos músculos que você é mais expressiva, ela não está durando e ela está diminuindo só a contração e fazendo já a dobra, tá? Deixa eu ver. Paloma entendeu. Amanda, olha, Amanda, essa tua pergunta valia uma live também, né? A vacina do Covid influencia na duração da toxina? Até então não tem nenhum estudo provando, tá? Eu tive 2 pacientes, sendo muito honesta, que eu achei que influenciou. Mas eu achar e eu não achar, não tem relevância nenhuma na vida de ninguém, tá? O que acontece? A vacina é muito nova ainda, né? Ela carece de estudos a longo prazo, tanto que tem uma briga enorme ainda no mundo inteiro quanto a isso. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Não estou aqui para discutir isso. Mas a gente não tem um longo prazo de um paciente que aplica a toxina regularmente e que usa a vacina para a gente acompanhar esse estudo e ver se tem interferência ou não. Então, hoje, a ciência não diz nada. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Dermatologia orienta os profissionais de saúde que não devem considerar a vacina para a aplicação de injetáveis, tá, na prática clínica. Então, não deve mudar o protocolo. Tá bem, Amanda? Eu li que a agulha em 90 graus pode atingir o osso e por isso causar dor. Paloma, tá certa. Mas, olha, o bom injetor sabe de uma coisa. Quer ver? Vou te explicar. O frontal, que é esse músculo aqui da testa, ele tá lá mais ou menos entre 2 a 3 milímetros embaixo da pele, ok?
Então, se eu entrar com a minha agulha em 90 graus, mas ficar em 3 milímetros, ou se eu entrar com a minha agulha 15 graus, mas ficar em 3 milímetros, eu vou estar dentro do músculo, certo? Então, o erro... Ai, gente, pausou a minha live no Instagram. Voltou. Então, o erro não é a questão do 90 graus ou do 15 graus. É o profissional não saber em que profundidade está o músculo que ele precisa acertar, o alvo dele. Então, não interessa se eu vou entrar assim ou se eu vou entrar assim. Interessa eu saber a profundidade que está o meu músculo para eu conseguir alcançá-lo. Então, tem um músculo, por exemplo, que ele está bem no fundo, lá, 13 milímetros. Então, não adianta eu ir só um pouquinho com a minha agulha que eu não vou alcançar ele, certo? Então, tem que saber onde está o músculo. Não interessa tanto o ângulo de aplicação, tá? Por isso, tem que ter cuidado com os ângulos em determinadas regiões. Mais ou menos, é isso que eu expliquei. Não interessa o ângulo, interessa você acertar o teu alvo, tá? Então, tanto faz se eu entrar 90 graus e ficar 3 milímetros, se eu entrar 15 graus e ficar 3 milímetros. Se o meu músculo está a 3 milímetros, eu tô dentro do músculo. Agora sim, se eu entrar em 90 graus e enfiar a agulha toda, eu vou passar do músculo e vou bater no osso e vai doer. O paciente vai sentir dor, sim, tá? Além de eu estragar o bisel da minha agulha e isso causar mais dor nos próximos pontos que eu for aplicar. Perfeito, Ari, obrigada. É verdade que o Xiaomin dura só 2 meses? O Xiaomin, ele é diferente, é a única toxina que a gente tem no Brasil hoje, diferente das outras, porque todas as toxinas, elas têm a seguinte estrutura: proteína protetora e dentro dessa proteína, a molécula da toxina. O Xiaomin não tem. Ele não tem a proteína protetora, ele tem a molécula de toxina pura, tá? Se ele dura menos ou dura mais, os estudos não mostram que ele dure menos. Os estudos mostram que a gente tem que usar doses diferentes, ok? Então, mas ele não tem a proteína, portanto, quando entra no organismo, nosso sistema imunológico já ataca direto a molécula da toxina. Por outro lado, em teoria, ele é menos imunogênico. O que é isso? Ele alerta menos o nosso sistema imunológico e ele tende a produzir menos anticorpo, porque ele tem uma coisa a menos, que é a proteína. Gente, parece que eu caí do Facebook aqui. Oh, meu Deus! Tá, paciência, agora eu não sei fazer voltar no Facebook. Vamos ver. Gente, a toxina foi aplicada para fins estéticos e 25 dias depois aplicaram para tratamento de dor. A paciente sentiu que após 15 dias a toxina começou a perder o efeito. Qual a orientação? Olha, a gente falou sobre isso na nossa live de efeito vacina, efeito imune, né? O que é o problema disso? A gente sabe que tem que respeitar intervalos de 90 dias para aplicação. Então, aquele famoso retoque que tem 15 dias é um mini retoque, não é uma nova aplicação, tá? Então, a gente precisa respeitar o intervalo de 90 dias. Então, a toxina foi aplicada para fins estéticos e 25 depois aplicaram para tratamento de dor. Então, ela aplicou, vamos ver lá, 50 unidades para fins estéticos e depois mais 50 unidades para dor, que não é isso, normalmente é muito mais. Então, ela fez uma nova ativação do sistema imunológico, produziu anticorpos, e os anticorpos vão efetivamente quebrar a ação dessa toxina aí. A orientação é que ela espere pelo menos 90 dias, tá? Para qualquer nova aplicação. Infelizmente, houve um erro de dinâmica aí e a ciência deixa muito claro que a gente precisa respeitar pelo menos 90 dias, tá? Gente, eu tenho que responder de nada, Amanda. Tem que responder o povo aqui do do YouTube, gente. Elixiomin ainda tem alguns estudos e que ela não tem a proteína específica. Sim, ela não tem a proteína protetora, isso que eu acabei de falar. Uhum. E o Ari entendeu. De nada, Raquel. Agora vamos lá. Responder o pessoal do YouTube, senão eles ficam bravos com a gente, né? Então, o André perguntou: depois que comecei a usar toxina, nunca mais tive dor de cabeça. Então, André, alguns pontos da toxina que são para enxaqueca se confundem, eles são congruentes com os pontos de estética. Então, alguns pontos aqui na testa, na glabela,
também são pontos para tratamento de enxaqueca. Muitos pacientes relatam que melhorou muito a dor de cabeça, tá? Doutora, quando acaba o efeito, como é eliminada a toxina? Ela é eliminada do nosso organismo, ela é quebrada e eliminada como qualquer outra coisa do nosso organismo. Então, assim, como é que eu vou explicar para vocês? A toxina ela vai agir num receptor lá no músculo que funciona igual uma fechadura, tá? Então, para dar certo, a chave tem que encaixar na fechadura para abrir aquela porta. Então, vamos imaginar que tem a fechadura lá na portinha do músculo e vai chegar o neurotransmissor acetilcolina, que é a chave, para fazer o músculo mexer, ok? E a toxina foi lá e impediu que a acetilcolina chegue ali nessa fechadura, para que faça esse movimento, tá? O nosso organismo é muito esperto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai produzir novas fechaduras para que não tenham a toxina, ok? Enquanto isso, o nosso sistema imunológico já identificou que tem coisas diferentes ali acontecendo. E ele vai trabalhar para quebrar aquela molécula, deixar ela inativa e ser eliminada como tudo que é eliminado no nosso organismo, tá? Então, por isso que essa dinâmica de duração fica bem travada em torno de 30 a 45 dias, depois vai destravando, porque vai surgindo tanto esses ramos novos, essas fechaduras novas, né, que a gente chama de broto, né, quanto os anticorpos vão ali quebrando essa toxina que é um agente invasor, digamos, do nosso corpo, tá? Antibiótico tira o efeito da toxina. A classe dos antibióticos aminoglicosídeos, sim, não pode ser administrada junto com a aplicação da toxina, tá? Por quê? Porque a gente não consegue entender ainda, a ciência não conseguiu entender ainda a relação entre os dois. Em alguns casos, a potencialização da toxina e outros, a completa anulação da toxina. Então, não foi estabelecido ainda a dinâmica entre isso, então é contraindicado usar os antibióticos da classe dos aminoglicosídeos com a toxina, tá? A Ana falou, faz 3 dias que fiz toxina e ainda não vi resultado. Lembra que eu falei que na bula do Dysport diz até 8 dias. E algumas outras toxinas também, 5 dias. Então, tá tudo bem. Ana, calma. Calma aí, deixa eu ver. Depois de 15 dias, 15 dias para celebrar, que é isso que eu não tinha feito pela primeira vez, não entendo, tá preocupado. Agora eles estão se ajudando sozinhos. É viciante, né, André? Doutora, antes de aplicar toxina, fiz aplicação de fios de colágeno. Fios de PDO, provavelmente. Muito bom. Isso é muito bom por quê? Porque quando a gente aplica a toxina, a gente aplica lá no músculo, ela age lá no músculo, e o que a gente consegue com isso? Um relaxamento muscular. E aí, a nossa pele que está sobre o músculo faz um escorregamento em cima desse músculo, tá? Então, quando a gente tem um início de flacidez ou até uma flacidez maior, é bom investir em tratamentos para bioestimulação do colágeno, sejam fios, sejam injetáveis, para que essa pele fique firme e a hora que você tirar essa contração, ela não escorregue e fique flácida, tá? Então, foi legal, Ana. Boa noite, Gustavo. Para um paciente masculino, 55 anos, que emagreceu 20 quilos em 2 meses. E a pele do corpo e rosto caiu. Então, Gustavo, isso que eu acabei de falar. Investir muito em bioestimulação de colágeno, tá? Muito para firmar tudo primeiro, para daí investir em coisas que vão paralisar. A gente tem que lembrar que a toxina é um cabo de guerra, tá? Sempre é um cabo de guerra. O músculo que a gente paralisar vai permitir que outro músculo vença a briga, tá? Então, sempre a gente tem que entender a análise facial, a mímica facial do paciente, para que consiga, né, enxergar isso e conseguir relaxar o músculo correto. Agora, relaxei o músculo, a pele sobre o músculo vai sim ficar mais solta, tá? Mais molinha. Então, quanto mais colágeno ela tiver, mais firme ela fica e menos ela escorrega, tá? Então, como o Gustavo está falando aqui, ó, 55 anos, já não tem uma produção de colágeno muito boa. E emagreceu 20 quilos, com certeza
o rosto sofreu desabamento. Então, antes de qualquer coisa, precisa investir em bioestimulação de colágeno, tá? Alguma vantagem de usar ácido hialurônico e toxina? Sim, Gustavo. Você vai precisar reestruturar a face com ácido hialurônico, mas a toxina eu, Camila, não usaria de primeira escolha, a não ser que você tenha alguma ruga muito visível, né? Uma mímica muito visível. Eu usaria, sim, primeiro o bioestimulador de colágeno mesmo, tá? Rugas acentuadas, terço médio e inferior. Mas são rugas dinâmicas ou rugas estáticas? Me responde aí. Que se for ruga dinâmica, até dá para pensar. Se for ruga estática, negativo. Estruturação facial com ácido hialurônico e muita bioestimulação, tá, gente? Gente, então vamos fazer um resumão, tá? Porque bati no meu microfone, então se fez barulho aí, desculpa. Vamos fazer um resumão, porque eu acabei respondendo várias dúvidas de vocês e a gente acabou deixando um pouquinho de lado o nosso tema, que são os cuidados pós-toxina, certo? Então, sentou um paciente amanhã na tua frente, o que você vai falar para ele? Fez aplicação de toxina. Olha, o senhor deve tomar cuidado para que o senhor não pressione a região durante 4 horas. Então, a gente fala para não deitar, para não massagear, para não apertar, para não coçar, pensando nisso, em não apertar a região durante 4 horas, ok? Depois disso, vida normal. A gente também aconselha o senhor a não usar cremes e não fazer exercícios hoje. Por quê? Porque tem furinhos ali na sua pele, onde foram feitas as aplicações, e essas furinhas podem ser contaminadas, já que creme, suor não são coisas muito limpas, ok? Outra coisa que o senhor pode notar é uma dor de cabeça, porque a gente acabou de fazer uma aplicação, tem uma tensão, o nosso organismo gera uma mini inflamação e pode gerar essa dor de cabeça. Um analgésico comum pode resolver, só não tome aspirina, porque senão pode dar algum hematoma, tá? Essas são as orientações, pessoal. Não tem o que inventa moda. Não tem zinco fitase, não tem restrição alimentar. A bebida alcoólica, eu sempre falo o seguinte: quer tomar uma taça de vinho, uma lata de cerveja? Pode. Não pode tomar a garrafa inteira nem um gradado inteiro, porque senão incha, tá? Mas não que vai interferir na minha toxina, não vai, tá? Porque o tempo é 90 minutos, o tempo dela se grudar lá na fechadura. Mas isso não é bom porque a gente fez uma mini inflamação lá no paciente, lembra que eu falei? Então, o edema facial dele vai ser maior, tá? Rugas acentuadas, terço médio, estática, então, estática não toxina. Após aplicações, passar protetor solar sempre. Passar protetor solar, porém, ele faz parte do creminho que eu digo que não é para passar justo naquelas primeiras horas, ok, André? Porque pode ter alguma contaminação. Ana Paula, que explicação legal. Fiz, não me falaram nada, não explicaram nada para mim, tô sentindo peso, dor de cabeça. Viu, Ana? É bem isso que acontece, aquele pezinho em cima, né? Dor de cabeça. Então, quando a gente pensa em fazer o melhor para o nosso paciente, a honestidade, né, no processo faz parte. E não é eu sou uma pessoa honesta, íntegra, não é isso que eu quero dizer. Também é isso, mas não é só isso. Para nós, é óbvio. Para mim, que aplico toxina, sei lá quantos anos nos pacientes, é óbvio. Mas para a Ana, que foi a primeira vez que fez, não é óbvio. E ela está insegura naquele processo. Ela precisa de orientação, ela precisa de alguém que vai guiá-la. Se ela foi lá e confiou o rosto dela para um profissional, ela espera que aquele profissional vá guiá-la. E quando a gente pensa em fazer o melhor, a melhor ROF para o nosso paciente, claro que a gente quer ter segurança, quer evitar intercorrências, não quer ter, mas a gente também quer fazer um resultado de excelência para o nosso paciente. E o resultado de excelência começa aí, já na sua aplicação, uma boa orientação, não ficar inventando moda firula, tá? Que o paciente digita no Google lá e vê que tá ultrapassadíssimo, tá? Então, quando a gente pensa em ser um profissional melhor, começa daí. Começa em você se posicionar bem com seu paciente, falando a verdade para ele, tá? E dando sempre esse apoio, porque o que para a gente pode ser óbvio, para o paciente não é. E muitas vezes isso faz a diferença na fidelização de um cliente, tá?
Então, espero que vocês tenham gostado. Doutora, faz vídeo sobre aluno-unidades. Faça, André, vou deixar anotado lá nos temas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito da interação de todos. Muito obrigado, tá? Tenho certeza que quando a gente faz a coisa de coração, né? Quando a gente faz na honestidade mesmo, como eu falei, o retorno é maior, como o Gustavo citou, e é isso que eu quero de vocês, né? Que vocês cresçam como profissionais e alcancem realmente a melhor ROF, porque é isso que é o nosso sonho como profissional. Tá bom, gente? Um beijo. Até